O grande problema da nossa época é que a maior parte das pessoas não consegue enxergar a vida num todo, mas de forma fragmentária, de forma confusa, contraditória. Quando a vida é enxergada apenas em fragmentos, não é possível atuar nela, não é possível se posicionar de forma fluida, para que se possa estar em cada situação no lugar certo, na hora certa, segundo as exigências da vida. O grande segredo é estar na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Assim caminhamos junto no fluxo da vida. Mas para efetuar isso é preciso ter uma visão do todo, é preciso se movimentar por si, convictamente, ouvindo a sua intuição, porque a convicção está na intuição. Quem não consegue intuir, não consegue estar convicto de coisa alguma. E daí precisa seguir tendências, modismos, grupalismos, ideologias, partidarismos, as depravações do momento, a decadência. Uma pessoa que não tem intuição se torna presa fácil das diferentes tendências, ou seja, desse sistema que é todo contraditório, que joga uns contra os outros, para que gastem suas energias e desperdicem o seu tempo nisso, não conseguindo acordar. A maior parte das pessoas não acorda porque está aí nesse tiroteio de cegos, lutando apenas por causas políticas, ideológicas, econômicas, ou seja, coisas passageiras. Não que não devemos lutar por isso, é claro que precisamos, mas não podemos nos tornar cegos, não podemos nos tornar joguetes nas mãos de outras pessoas, nas mãos de partidos, de influenciadores, de formadores ou deformadores de opinião. A coisa hoje está mergulhada nesse caos coletivo, nessa guerra ideológica, guerra cultural, onde as pessoas lutam por coisas terrenas apenas, se afastando do essencial, que é o despertar espiritual. E quem se prende às coisas terrenas diminui a sua visão da realidade, se prende a fragmentos, afastando-se do todo. E para ter essa visão do todo, não basta estar com a sua mente ativa e atuante. A mente é apenas um instrumento, o ser humano precisa estar atuando com o seu espírito na vida para enxergá-la num todo e poder se posicionar corretamente, estando na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa para que se possa obter um proveito existencial e espiritual acima de tudo e não apenas material. O problema é que a maior parte das pessoas acaba nivelando seus interesses por baixo. Quais são os interesses das pessoas hoje? Uma vida cômoda, uma vida tranquila, uma vida segura, uma vida onde exista um sistema financeiro e econômico que não traga imprevistos, onde as pessoas não precisam se preocupar e se incomodar. É isso que elas querem hoje, a zona de conforto. E quando as pessoas se metem em lutas políticas, lutas ideológicas, é porque a sua zona de conforto está ameaçada por causa de uma instabilidade econômica. Quando surge a instabilidade econômica, as pessoas se mexem para alguma coisa. E só nesse momento, apenas buscando sanar o problema da instabilidade econômica, ou seja, hoje apenas o dinheiro faz com que as pessoas se movimentem, se movam, externamente apenas, externamente, porque em seu íntimo continuam estagnadas, enrijecidas, paradas e retrocedendo espiritualmente. Então não é que não devemos nos preocupar com as questões econômicas, claro que devemos, mas não devemos nos preocupar apenas com elas,
como a maior parte das pessoas o faz, né? Então, possuindo apenas essa visão fragmentária da vida, as pessoas não conseguem enxergar o todo, porque o todo somente pode ser enxergado com o espírito. A mente humana enxerga apenas fragmentos. Ela tem uma visão fragmentária. Ela própria é apenas um minúsculo fragmento. A mente não é o todo. Ela consegue lidar apenas com a matéria grosseira mais densa. A mente é um instrumento do qual o espírito necessita para, por fim, verbalizar a sua vontade, os seus anseios, os seus intuitos. Mas quando o espírito adormece dentro das pessoas, o que surge? Uma mente autoritária, uma mente que sufoca o espírito. E é justamente isso que observamos nos dias atuais. As pessoas estão muito aqui, como eu falo em todo vídeo. O problema todo é esse excesso de mente e falta de intuição. Onde a mente exorbita além dos seus limites, onde a mente se coloca acima de tudo, onde a mente quer governar tudo sozinha, surge a fragmentação, surge a limitação, surge a redução da vida e da realidade. E por fim o ser humano se reduz a si mesmo, incapacitando-se de entender os fenômenos da vida. Então, é preciso estar atuante em espírito nessa vida e colocar a mente no seu devido lugar. Do contrário, ela não cumpre a sua função. Tudo nessa vida, para ter uma funcionalidade, precisa estar no seu lugar. O espírito deve estar no seu, governando, orientando, intuindo, passando essas intuições adiante. E a mente, por fim, deve receber isso e apenas encaixar palavras e conceitos que são fundamentais e necessários para que a comunicação possa se dar. A mente precisa estar no fim da linha, como um aparelho decodificador que adapta, por fim, às necessidades da comunicação terrena aquilo que o espírito apresenta através da intuição. Se a mente o faz dessa forma, ela cumpre a sua finalidade e ajuda o espírito, por fim, a verbalizar essa visão do todo que ele tem. Mas se, em contrapartida, a mente tenta fazer tudo sozinha, ela corta essa comunicação, ela corta esse fluxo, ela intercepta a intuição, as impressões do espírito, os sentimentos intuitivos, os insights, as sacadas, né? Então esse é o problema dos dias atuais. Por isso as pessoas não têm mais a visão do todo, né? E a visão do todo, na verdade, ela é intuída. O ser humano saca o todo do evento da vida, o todo da sua existência através da intuição. E não são necessárias muitas palavras para entender isso. Quando se intui uma determinada coisa, nisso já está a compreensão. De forma muito simples, objetiva, direta, equilibrada, harmônica. A intuição, ela traz uma compreensão em si. E a mente deve verbalizar isso de forma simples, porque do contrário, ela deturpa essas impressões interiores. E dependendo como a mente vai avantajando, ela impossibilita completamente essa expressão espiritual, né? Essa vida intuitiva que vai aflorando, indicando caminhos, direções, respostas, conclusões, direcionamentos, né? E nisso está a visão do todo. Quando o espírito se manifesta intuitivamente,
o ser humano tem a compreensão do todo, para que ele possa compreender os acontecimentos isolados dentro de uma dinâmica maior. Isso é o segredo. Compreender os acontecimentos isolados dentro de uma dinâmica maior, onde tudo está ligado, onde tudo faz sentido, onde tudo caminha para uma mesma direção, onde tudo se relaciona, se conecta, onde tudo está interligado. O Espírito fornece ao ser humano essa capacidade de compreender as conexões. Mas se a mente extrapola seus limites e não se coloca no seu lugar, ela embaralha tudo, ela estraga tudo. Ela acaba impedindo o ser humano de sacar as coisas. E daí ele fica aqui no piloto automático, bitolado, reduzido, né? E não consegue enxergar o essencial. E nessa perspectiva mental do cérebro, da mente, do intelecto, tudo que o ser humano consegue fazer é se posicionar dentro de grupos, né? Mas não consegue compreender as coisas. Porque não cabe à mente compreender. Cabe ao espírito, através da intuição, conferir ao indivíduo a visão do todo para que ele se posicione dentro das circunstâncias do momento, segundo as suas necessidades pessoais e individuais, conforme tem de ser para ele naquele momento, naquele lugar, para fazer a coisa certa. É uma sincronia. O Espírito fornece ao ser humano a capacidade de sincronia, de uma sincronização dentro do todo. A mente não dispõe dessa capacidade. Ela não dispõe. E se o ser humano o tentar fazer mentalmente, será mal sucedido, como os projetos humanos hoje são mal sucedidos. Por isso nada mais está dando certo sobre a Terra. Seja no âmbito da economia, no âmbito da política, no âmbito das religiões, da cultura, do comportamento humano. Por isso tudo está dando tão errado nos dias atuais, porque as pessoas partem apenas da mente, que é um fragmento minúsculo da vida, deixando de lado o espírito, que também é uma parte do todo, mas que tem em si a capacidade de perceber, de sentir, de intuir as circunstâncias do todo, podendo se posicionar corretamente na hora certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa. Então isso falta às pessoas hoje, essa sensibilidade. Nós somente resolveremos os problemas do mundo através de uma sensibilidade, não da sensualidade, da sexualidade, da depravação, dos vícios, das paixões, porque tudo isso são, por sua vez, necessidades da mente humana, né? Que sente a vida vacilando, que percebe o quão o indivíduo é infeliz, frustrado, impotente. Então, a mente sugere prazeres e desejos para que o indivíduo se sinta realizado, para que o indivíduo se engane a si mesmo. Então, a mente procura a cada instante enganar o ser humano, lhe oferecendo satisfações passageiras, para que o indivíduo continue dormindo, continue embalado no seu sono, mas assim ele apenas perde tempo e desperdiça energias, porque ele precisa se harmonizar com o todo e somente poderá fazê-lo em espírito, com o espírito, com a sua intuição. Somente o dia que as pessoas despertarem de fato que a sociedade humana vai melhorar. Enquanto a humanidade não despertar, continuaremos nesse tiroteio de cegos, continuaremos enxergando a vida nessa visão, nessa lógica binária e bipolar, direita, esquerda, bem e mal, religiões, ateísmo, ciência,
fanatismo religioso, preto e branco, etc. e tal. É tudo isso que os seres humanos hoje conseguem fazer, porque estão presos, estão reduzidos à matéria grosseira, a mais densa de todas as materialidades, porque as pessoas estão aqui no piloto automático da sua mente, e a mente enxerga apenas isso. A mente não consegue transcender essa situação condicionada, bitolada, restrita, limitada. Se o ser humano quer ir além disso tudo e dar alguns passos na compreensão do todo, ele não poderá fazê-lo com a sua mente, mas com o seu espírito, intuitivamente. Ou o ser humano coloca a sua intuição para trabalhar, ou do contrário, ele continuará enxergando a existência de forma fragmentária, não conseguindo transcender a sua limitação. E esse é o problema. Nos dias atuais, é preciso ter a visão do todo. A visão do todo pertence ao espírito. A visão do todo é uma sensibilidade. A visão do todo não é um pensamento, não é um raciocínio. A mente pensa e raciocina, mas ela não consegue sentir, pressentir, intuir a atuação do todo sobre a vida humana. A mente não se capacita a isso, porque ela é apenas o fim da linha, o aparelho decodificador que decodifica a vontade do espírito. Depois que ela atravessa a alma, chega ao cerebelo e por fim ao cérebro frontal. A mente precisa ficar ali como decodificadora de um processo no qual ela é apenas o último ponto, o ponto final, a linha final, o final da linha. A mente é o final da linha. Mas quando ela arroga para si a tarefa de querer compreender as coisas, de querer explicar a vida, os eventos e os acontecimentos, ela intercepta o fluxo da vida e estraga tudo. E é por isso que a vida está estragada nos dias atuais, porque a mente se meteu onde ela jamais poderia ter se metido. A mente se meteu onde ela jamais deveria ter se metido. Determinadas coisas, aquelas questões essenciais, cabem ao espírito. É intuir isso dentro de si, permitir que essa intuição parta do espírito, atravesse as cavidades da alma, chegue ao cerebelo e, por fim, ao cérebro. Então, sim, a mente cumpre a sua função como um aparelho decodificador no seu lugar, no seu devido lugar, sem extrapolar os seus limites. Então, para enxergar o todo, as pessoas precisam despertar espiritualmente, porque do contrário não enxergam o todo, enxergam tudo de forma parcial e confundem tudo também, o que é pior. E por isso a vida em sociedade está tão confusa, porque a clareza pertence ao espírito, não à mente. A clareza, a lucidez, a objetividade, a intuição, a sensibilidade, a verdadeira percepção, tudo isso pertence ao espírito e não à mente. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!